Boa tarde, parente Edilson. Hein, Edilson, fala pra dona Joelma aí, ela quer as provas disso tudo que eu falo, né? Ou se é interpretação minha. Não, não é interpretação minha, não. Isso tudo que eu falo é isso mesmo. E não é crença, não, é verdade mesmo. Isso é verdade. Isso tudo que eu falo, se alguém falasse isso tudo que eu. Pode deixar que eu vou dar algumas provas à parente Joelma. Tá bom? Manda esse áudio pra ela, por favor. Hein, Edilson? Se alguém falasse isso tudo pra mim, isso que eu falo, esse ensinamento que eu falo, eu ia analisar primeiro, pensar e pesquisar. Aí sim, eu ia tirar as conclusões. Então, eu falo para Joelmo mesmo, tá? Para ela analisar primeiro, pensar e pesquisar. Tá bom, Edilson? Então, vou mandar um vídeo só para ela. Tem livros isso, mas sabe que os livros tá tudo, os livros oficiais mesmo, verídicos, verdadeiros, que falam as datas exatas. Tá na Holanda. Lá está a data exata. Tá o nome de todos os personagens que eu falo. Todos verdadeiros tá lá na Holanda. O nome de São Jorge Ogum verdadeiro, que é o Napoleão Bonaparte. O nome do Cristo, que é o Cristóbal Colón, que mudaram para Santo Cristóvão Colombo. O nome de Tibiriçá, Jesus, que não é nem Tibiriçá e nem Jesus. É Tiruí Itixá no Guarani, Tiruí Itiçá no Tupi, né? Que é as duas línguas que ele falava, mas ele falava mais língua também. Ele falava latim e português também. Então, vou mandar só um vídeo para ela do profeta São Malaquias. São Malaquias a gente aprende na teologia, né? Não é na Bíblia, não, porque na Bíblia não bota data. Na Bíblia tem a data de alguma coisa? De 1500, 1600, 1700, 2000, não tem data de nada. A Bíblia não tem data. Então, só tem os eventos e acontecimentos na Bíblia, né? Então, alguns acréscimos, algumas mentiras, algumas adulterações, algumas inversões. Tem inversões também na Bíblia. Aconteceu uma coisa e botaram outra, né? Tem pessoas que eram ruins e botaram que é bom. E tem pessoas que eram bom e botaram que é ruim. É inversão. E a Bíblia também não tem cor de ninguém, tem? Tá na Bíblia lá dizendo que alguém é preto, alguém é branco, alguém é vermelho? Não tem isso. Se alguém é mestiço, não tem. Então a gente que tem que pesquisar e descobrir quais as cores que a Bíblia diz. Por exemplo, a Bíblia diz os egípcios. Quem são os egípcios? Eles são brancos? Não. Eles são indígenas? Também não. Eles são pretos africanos, é. Etíopes. A Bíblia não diz esses personagens tudo? Esses nomes todos? Etíope, egípcio. Então, são tudo povo da África. A Bíblia não diz sumerianos, arcadianos, esses são os indígenas. Semitas, hebreus, assírios, esses são os semitas. Porque a Bíblia é a história dos três povos. A Bíblia não é a história de um povo só. A Bíblia é um livro reduzido, muito resumo mesmo, mas conta a história dos três povos, dos pretos, dos vermelhos e dos brancos, é. Porque se botasse a história só dos brancos, não seria um livro mundial. Se fosse botar a história só dos pretos, também não seria um livro completo. Se fosse botar a história só dos indígenas, também seria um livro incompleto. Então a Bíblia resume a história dos três povos, pretos, vermelhos e brancos. Então a gente que tem que saber descobrir quem é os brancos da Bíblia, quem é os pretos e quem é os indígenas. Então, isso tudo que eu falo, 100%, é. Certo? Isso tudo tá na Holanda, ué. E o Vaticano, que não se fala mesmo, né? Que é o Vaticano que sabe tudo mesmo. Que são os detentores de todos os conhecimentos mundiais. Então, tudo que eu falo não é achismo, não. Nem crença, não. Nem para afrontar nada, nem ninguém. Eu só falo a verdade mesmo. Então, se ela quiser, eu vou mandar só um vídeo. O profeta São Malaquias, a gente aprende que ele viveu 400 anos antes do Jesus. A gente não aprende isso? Todo mundo que é evangélico, ou católico, ou cristão, ou muçulmano, ou budista, todo mundo aprende isso. Que o São Malaquias viveu 400 anos antes do Jesus. Então, vou mandar um vídeo para o senhor, o senhor manda para ela. Ela tem que fazer a conta. Para entender essas coisas, tem que fazer a conta. Se ele viveu 400 anos antes do Jesus, então ela vai descobrir aí quem é, ué. Quem é o Jesus, então? Que é exatamente 400 anos antes da morte do Tibiriçá, ué.
E o Tibiriçá, quem catequizou ele foi o José e o Emanuel, ué. E o João era próximo dele. Não diz lá a Bíblia que o José, o Emanuel e o João era mais próximo do Jesus? Então, quem era o sacerdote do Jesus foi o Emanuel da Nóbrega e o José de Anchieta. Mas José é nome abreviado. Para isso ela tem que botar a mente para funcionar, ué. Porque na Bíblia não bota o nome completo. Bota só José. Mas o cara tem o nome completo, é nome e sobrenome. José de Anchieta, sacerdote padre. Porque quando se fala padre é sacerdote, ué. Então, e para isso precisa prova? Pode perguntar a qualquer católico, católico fervoroso mesmo e teólogo católico, eles vão dizer, que sacerdote quer dizer padre, e sumo sacerdote quer dizer papa. Então, precisa prova disso? Para isso não precisa prova, é só abrir a mente, Então, quando fala o sacerdote José e o sacerdote Emanuel, são os dois padres que doutrinou o Tibiriçá Jesus, certo? Quando falo João, nome abreviado, João Batista, que era John Ramalho. O nome dele verdadeiro é esse, John Ramalho. Aí depois mudaram para João o Batista, que Batista é título. Batista não é nome, gente. Batista quer dizer batizador. Só que ele nunca batizou ninguém, certo, queridos? Só quem batizava eram os sacerdotes padres, somente. João batizar quem? João não era sacerdote padre? Então, João, gente, na língua europeia quer dizer primo, mas na língua original indígena quer dizer parente. Então, João era parente do Tibiriçá Jesus. Aí, na língua europeia, quer botar o primo. Porque na língua original, gente, dos hebreus semitas, não existe esses nomes não, gente. De cunhado, cunhada, primo, prima, tio, tia, genro, nora, sogro e sogra. Na língua dos originários não existe isso, gente. Eles classificam todo mundo num pacote só como parente. Cunhado é parente, primo é parente, tio é parente, nora e genro é parente, sogra e sogro é parente, tá bom? Só avô e pai, quem não fala parente, né? Pai eles falam abá. Os originais indígenas, gente, chama pai de abá, porque pai vem do latim, quer dizer papa. Então, os originais indígenas não falam pai, falam abá, pro homem que gerou eles, Então, e avô, eles não chamam de avô, nem avó e nem mãe, O linguajar deles é totalmente diferente, gente. Eles são os originários, Então, João Batista era parente do Jesus, que quer dizer genro, porque genro é parente também, Tudo engloba num pacote só como parente. Só que a Bíblia não pode botar, que ele era genro. Senão todo mundo não ia seguir o Jesus, Porque se o cara teve 2 esposas e 7 filhos, então ele não é nada disso que a religião ensina, Certo? Certo, Edilson? Por causa disso que o povo não pode seguir religião nenhuma, gente. Todas as religiões, gente, quando eu falo, não é criticar não, gente, é porque é tudo mentira mesmo. Budismo, cristianismo, catolicismo, xintoísmo, parnaísmo, hinduísmo, judaísmo, mormonismo, espiritismo, isso tudo é enganação, gente. Isso não leva ninguém a nada, certo? Então, se o povo descobrir a verdade que o fim é a terra, pronto, não existe, Negócio de céu e inferno, isso não existe, gente. Purgatório e lago de fogo, Sheol e Hades. Gente, isso não existe não, é tudo mentira da Igreja Católica, tá bom? O fim de todos é a terra, Então, se o nosso fim é a terra, precisa de alguma crença? Precisa seguir alguma religião ou algum homem? Claro que não, Só temos que honrar. Honrar em memória. As pessoas que foram boas. Agora, perversos e mentirosos, assassinos e ladrões, aí não, gente. A gente tem que abandonar esses caras tudo. E o Cristo era isso, Agora, esse com o apelido de Jesus já era bom, Mas temos que seguir ele também? Não, Só honrar ele em memória, gente. Em pensar que ele foi um cara bom, que ele queria fazer aliança, com os indígenas, com os gregos, com os romanos. Ele queria fazer aliança para os romanos e gregos não exterminar o seu povo. Quando fala os romanos, gente, quer dizer os portugueses. Quando fala os gregos, quer dizer os espanhóis, E quem que dominou aqui, gente? Nas Américas, nas 3 Américas. Não foi os portugueses e espanhóis? Eles dominaram, gente. França e Inglaterra, a mesma coisa, gente. Tá bom? Quando fala os espanhóis, é o mesmo que os franceses, é o mesmo que os gregos. Quando fala portugueses, é o mesmo dos italianos, é o mesmo dos romanos
É o mesmo aí dessa raça toda aí, americanos. Eles são tudo romanos, gente. Só que os gregos e romanos eram dois irmãos, ué. Tudo irmão, gente, esses parentela deles lá. Tudo europeus brancos. Todos irmãos, ué. Os indígenas não é classificado tudo como parentes, que no linguajar europeu quer dizer irmãos. Então, os indígenas são todos irmãos, ué. Então, os europeus também são todos irmãos. Os africanos são todos irmãos. Então, só existem esses três povos, gente. Só os pretos, vermelhos e brancos, europeus, ué. Somente. Não existe mais nada não, gente. O resto é mistura, ué. Cafuzos, mestiços, mamelucos, caboclos. Isso é tudo mistura das três raças. Mas só existem essas três raças, ué. Os pretos africanos, os indígenas vermelhos e os brancos europeus amarelos, ué. Certo, querido? Os chineses são tudo indígena. Foram levados cativo para lá. Para isso precisa prova? Eu tenho essas provas todas, ué. Mas se ela não quer acreditar no que eu estou falando, então, das duas coisas, uma. Ou ela acredita nas coisas que eu falo, ou acredita nos livros todos europeus, né? Que é tudo mentiroso, né? 90% é mentira, desse livro todos europeus. E 10% é verdade. O que eu falo, eu posso afirmar categoricamente que 100% é verdade. Não é 98%, não é 100%. Agora ela quer prova? Eu tenho as provas. Mas aí eu vou pensar se eu mando ou não, né? Certo, querido? Eu vou pensar se eu mando ou não. Que tem gente que, não digo ela, né? Mas tem pessoas que não merecem prova, não. Tem pessoas que tem que ficar na enganação mesmo. Mas eu não digo ela, não. Tá bom, parente Edilson? Manda esse áudio para ela, por favor, para Joelma. Tudo de bom. Um abração.